Alvinegro, Universo Botafogo na área, novamente, com Josi e Carlos aí participando hoje. Hoje o Vitor não pôde estar presente. Boa noite, raça. Tudo certo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Josi. Boa noite, pessoal. E hoje a gente vai falar um pouquinho do jogo com o Grêmio, vamos falar um pouquinho aí do nosso grande caçapa, que encaçapou 2 vitórias expressivas aí, muito importantes. Falar um pouquinho desses destaques do jogo com o Grêmio e vamos abordar aí algumas coisas aí recentes. E começar contigo aí então, Carlos, o que que tu tirou aí de positivo, de negativo do jogo com o Grêmio, seus destaques, o que tu achou do desenvolvimento do time, do próprio Caçapa ali com o Lúcio Flávio ajudando, dá teu parecer aí. Cara, ponto negativo é difícil tirar de um time que ganha 14 jogos de 12, ganha do Grêmio lá dentro, né? Mas, assim, o que eu teria como negativo, digamos, que é o Botafogo ter sido muito pressionado, principalmente no primeiro tempo, eu acho que tem muito mais a ver com o próprio sistema de jogo que o Botafogo está adotando do que com uma crítica ao time. Acho que no começo do campeonato a gente ficava preocupado quando isso acontecia. Não, o Botafogo está jogando mal. Hoje o que eu vejo é que o Botafogo faz uma tática muito similar todo jogo. O que eu reparei? O Botafogo no primeiro tempo se tranca, cansa os laterais do time adversário, com os nossos pontas, mesmo jogando mal, mas o tempo inteiro atacando ou marcando, para no segundo tempo jogar no erro do adversário, colocando 2 pontas, geralmente, que vem frescos ali do banco, e matar o jogo. Claro que não é todo jogo que isso vai funcionar, principalmente os jogos nossos em casa. O Botafogo tem que propor o jogo mais, mas me parece que nos jogos de fora de casa, o time sai com uma proposta muito clara, que é se defender, amar o contra-ataque letal. O Botafogo, daí, uma coisa que o Botafogo aprendeu é matar o jogo com poucas oportunidades de gol, né? O Botafogo não precisa ter 16 chutes a gol para ter 3-0 no placar, né? Então o Botafogo está aprendendo a jogar dessa forma. Não é uma crítica, eu acho, claro, a gente sempre quer ver o time jogando bonito, a gente nunca quer ver o time tomando pressão, mas eu não sou torcedor do time da Lagoa, que acha que a gente vai golear todo jogo, né, que acha que o nosso time é imbatível. Então, o Grêmio é um timaço. O Soares ontem com uma perna inacreditável que esse cara joga, né, cara? Apesar que eu acho o Miguel, tá? Eu até tuitei sobre isso, esse gringo não me engana não, cara. Primeiro que ele tá cavando a saída dele do Grêmio, isso é nítido. É isso aí. Ele tem dor. Óbvio que ele tem dor. Mas aquela ceninha dele aquecendo, fazendo caras e bocas, dor. Porra, o Soares é malandro pra caralho, cara. Enquanto ele tá indo, eu tô voltando. Eu não caio nunca nessa. Porque se ele tivesse com a dor que ele tava, ele tinha saído do jogo. Ele não aguentava jogar daqui. Tá com cara, para mim, vou falar o que eu acho que vai acontecer. Tá com cara que ele quer jogar nos Estados Unidos, igual o Messi, ou até no próprio time do Messi, que esse cara é seu amigo, né? Para ele fazer isso, ele não pode se aposentar, né? Eu tava vendo que para ele fazer isso, ele tem que sair amigavelmente, falar que ele vai fazer um tratamento e depois voltar, porque parece que tem é lei, né, da FIFA ali, tem uma regra ali da FIFA que quando tu se aposenta, tu só poderia assinar com outro clube após 2 anos, né? Assim, o que eu vi do jogo de ontem em relação a isso? Assim, o time do Grêmio é um time bom, mas não é um time para ser segundo colocado no Campeonato Brasileiro, sinceramente, cá entre nós, né? Não é mesmo. Não é nem o elenco, nem a forma de jogar. O gol, por exemplo, anulado do Botafogo, é tipo do gol anulado que você mal entende porque foi anulado, é um joelho que está na frente, quem sabe, talvez. Então, se você Imagem olhar, muito ruim, né? Imagem no muito universo real da partida, era para o Botafogo já ter feito ali 1-0 no primeiro tempo. Né? Era para a gente já ter linkado 1-0 no começo do jogo e aí, assim, o Botafogo sai na frente do placar hoje em dia, tirando aquele jogo fatídico contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, hoje o que o Botafogo mais quer é fazer 1-0, sair na frente e o jogo é contra-ataque, meu amigo. O jogo é contra-ataque. Então, de crítica, eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao time no jogo de ontem, a não ser aquele amasso que a gente tomou por uns 20 minutos, mas é a forma do time jogar. Os próprios jogadores falam isso durante as entrevistas deles. A gente sabe sofrer. Então, o Botafogo está com o sistema de jogo pronto. Acho que o Botafogo está com o sistema de jogo eficaz. Nós não somos o melhor elenco do campeonato, isso é fato. Nós não temos a maior torcida. Nós não somos o melhor time. Mas, na minha opinião, é o time que está mais encaixado nesse momento. E mais unido, na minha visão também.
Então assim, é hora da gente, de fato, pontuar o máximo possível, não se iludir, nós, torcida, né? Não se iludir achando que vamos ganhar todos os jogos, vamos terminar o campeonato com 15 pontos na frente do segundo colocado, saber que pode ser que venha uma maresia ou outra ali de uma fase, ou do time não ganhar. Vou dar um exemplo, um jogo contra o Red Bull, um jogo duríssimo. Porque, para mim, hoje, depois do Botafogo, atualmente o time que eu vejo mais encaixado é o Red Bull, por exemplo, de verdade. Então, é um jogo pauleira e acho que o time do Botafogo está pronto para disputar com qualquer time. E é isso que me deixa muito feliz. Hoje, o Botafogo disputa com qualquer time do Brasil. Disputamos com o Flamengo, com o Galo, com o Palmeiras, com o São Paulo. Disputamos ontem com o Grêmio. Então, não tenho críticas a fazer. Acho que o Botafogo está pronto para disputar. Acho que o Botafogo tem o sistema dele de jogo, que não é um sistema muito propositivo. E a torcida já entendeu. E acho que é isso. Foi um jogo que eu acho que o Botafogo, dentro da proposta de jogo dele, foi muito mais eficiente que o Grêmio, não só pelo placar. O PR fez ali umas 3 boas defesas ou 4. Só que jogando fora de casa, contra o segundo colocado, que tem o Soares no ataque, acho que é um número razoável de boas defesas, natural. Acho que o time não sofreu tanto. E vamos para cima agora. Vai, Josi. Tem nem o que falar depois de toda a análise tática do Carlos. Não, eu concordo praticamente com quase tudo. Não tem pontos negativos, né? Não tem. O PR, ele está se mostrando uma grande aquisição, né? Nossa. Que defesa, cara. Que defesa espetacular. A cada jogo dá para ficar mais encantada ainda com o jeito dele. O jeito dele de jogar, de tentar comandar ali a defesa e tudo mais. Ontem ele fez aquela defesa que merece um quadro. Linda. Esses 20 minutos que teve da pressão, né? Muita gente falando, aí, o Botafogo aí, o pessoal comentando, né? Esse aí que é o Botafogo e tal. Mas foi 20 minutos de um jogo que foi um dos melhores jogos que teve. Né? Do campeonato. Uhum. Do campeonato, se duvidar, né? Da rodada, sem dúvida. Do campeonato, eu diria. E a gente está muito bem, muito bem. Assim, a gente tem a zaga, eu acho que é um ponto muito importante. A nossa defesa tá assim, encaixada, tá completa. A gente tem uma dupla de zaga que é absurda. É absurda, é a melhor. Não tem. Tem os dados, né? Os dados estão aí, é o melhor. Eu vi hoje à tarde uns dados do Eduardo, que eu falei assim, caramba, realmente teve alguns jogos que meio que pegam uma criticazinha em cima do Eduardo, né? Mas eu vi realmente ele é o meia, se não me engano, do ano que mais deu passe, que mais ajudou em passes para gol, né? E eu falei assim, pô, realmente, às vezes eu nem via isso. Eu falei assim, caraca, eu parei para pensar. Eu falei assim, pô, realmente, o Eduardo... E ontem ele foi premiado com aquele passe e que ele pegou de primeira. Nossa. O gol. Foi um golaço mesmo. E não tem muito o que falar, né? Sobre o Bragantino, sobre essa questão do Bragantino, eu não sei. Eu não acompanho tanto o Bragantino, né? Os jogos e resultados. Nem sei qual é a posição que o Bragantino tá. O Bragantino está em sexto, acho, se não me engano, o quinto ou sexto. O Bragantino pós data FIFA é o time que mais cresceu, assim, é o time que mais mostrou evolução tática, física. O Caixinha parece que deu uma acertada no time dos caras, assim. Então, tá em sexto o Bragantino. Sexto. Então, sexto tá com 24, se eu não me engano. 24, 20. Tá a 2 pontos do Flamengo, por exemplo. É porque a gente está muito frente. É que a gente está naquela camada. Eles estão lá onde o submarino explodiu lá e a gente está lá em cima na. A gente estava conversando antes, né? Eu e o Rafa, a gente está tipo Verstappen. Lá na frente, a galera não tipo isso. Né, conseguindo. Né? E meio atípica. Meio não, é atípica. Então a gente tá, bem atípico. Né? Uma coisa que me incomodou muito no primeiro gol, depois do nosso gol foi anulado, né, no primeiro tempo, aí no primeiro gol do Eduardo, eu vi uma galera também falando assim, olha a sorte aí. Cara, com 36 pontos, ganhando de quem já ganhou, né, melhor visitante, melhor mandante, não tem mais esse lance de sorte, né? Não, faz tempo. É o que o Carlos falou, estamos no time, no caminho certo.
Cara, o grupo meu de amigos do Rio, principalmente tricolor, é incrível como os tricolores ficam nessa de é sorte, é sorte. Cara, vamos lá. Sorte, todo time que é campeão tem que ter um pouco, isso é fato, né? Isso é um fato. Tem a sorte do campeão, claro. Sorte e 14 rodadas não tem, cara. Ninguém ganha 12, 14 rodadas. E goleiro, né? Cara? Sorte todo o time campeão começa pelo goleiro. Eu vejo muito. Mas se o PR não faz aquela defesa, meu amigo, se o PR é goleiro do Botafogo, ele tá ali pra isso. Hoje eu até falei com um amigo meu, eu falei, peraí. O cara falou, não, vocês só ganharam por causa do goleiro. Eu falei, mas qual que é a função do goleiro? Só para eu entender de futebol. Pode ser que eu entenda do esporte, então, né? Então, se o goleiro defendeu a bola, que ganhou por sorte. Ainda bem que tem bola, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, gente, eu fui um pouquinho mais crítico do que vocês, eu acho, no jogo. Não que eu tenha algo, até estava discutindo com meu pai eu moro no andar de baixo, meu irmão mora no andar de cima, que é uma casa de família aqui. E meu pai estava lá em cima vendo o jogo com o meu irmão. Eu gosto de ver o jogo sozinho e tal. E eu cheguei lá e falei, não sei o que, reclamei do Júnior Santos, cara. Porque assim, não é que é uma crítica. Como eu falei, até tuitei sobre isso. O Júnior Santos, ele tem mérito. Eu falei isso com o Vitor também no vídeo passado. Ele tem méritos, ele merece estar ali. Ele fez por onde quando ele chegou. Porém, eu até acho que conversei com o Carlos sobre isso. Cara, é nítido que o time teve uma evolução em profundidade, em troca de passes, em envolver o adversário. E quando a bola chega no Júnior Santos, você percebe nitidamente que ele não consegue dar prosseguimento à ideia dos caras. Às vezes o Tietê passando, o próprio de Plácido. E por que o Segovinha chama tanta atenção? Apesar de o Segovinha ser muito magrinho, novinho e tal, o Segovinha é um cara muito técnico. Ele tem muita leitura de jogo, é um garoto que joga simples, sabe? Ele não inventa muito. Outra coisa que, até no que o Carlos falou, eu vejo dois Botafogos. O Botafogo que joga em casa é um time totalmente propositivo, e o Botafogo que joga fora é aquilo que tu falou, parece que o Botafogo cria uma armadilha, assim. Ele espera bastante o adversário, ele marca muito forte, e quando surge a oportunidade, ele mata. Esse jogo com o Grêmio, por exemplo, a única coisa que me incomoda, cara, contra o Palmeiras eu não vi tanto, mas esse jogo com o Grêmio, as laterais estavam me incomodando muito, não o desempenho em si do jogador, mas o posicionamento, principalmente o Hugo, cara. O Hugo marcando, ele me incomoda o fato de o Hugo sempre querer marcar o ponta dos caras distante, ele não diminui o espaço. Ele não tenta antecipar o posicionamento do cara para pressionar o cara. O cara sempre recebe com espaço para pensar, para chamar um cara para fazer um 2. Tanto que, assim, eu não sei para vocês, mas para mim foi nítida a evolução com a entrada do Marçal. Cara, o Marçal, ele deu acalmou o jogo. Tem uma diferença de nível muito grande, né, Rafa? Tem muito. A gente sabe, né? Tem muito. A minha análise ela foi coletiva também, tá, Rafa? Depois do seu comentário, eu tenho 3 jogadores que eu queria falar rapidamente também sobre a situação deles. Coletivamente, né? Assim, o time não tem crítica minha. Eu concordo. Concordo, porque assim, como tu falou, é difícil a gente criticar um time que ganha 12 jogos de 14, né? Como a Josi falou, cara, um time que não toma gols há 5 jogos. Um time que tomou 1 gol em casa, que foi na primeira rodada com o São Paulo, a gente não tomou mais nenhum gol em casa. São números assim muito chamativos. A gente tomou 7 gols no campeonato inteiro, cara. É um desempenho assim defensivo assustador, assim, para falar a verdade. Cara, o Marlon Freitas teve um crescimento absurdo. Eu queimei a minha língua, graças a Deus eu queimei minha língua. Esse é o que eu quero falar. Critiquei ele de forma pesada, cara, e o cara ele pegou uma confiança, até acho que vai ser complicado para o Gabriel Pires voltar, tá? Acho que o Bruno Lage gosta muito dele, mas vai ser difícil para ele voltar, porque o Tietê também é um cara que a cada dia ele parece que evolui também. Acho muito grave se o Botafogo não trouxer um centroavante reserva, porque o Tiquinho tá cansado sim, é nítido desse jogo, ele sentiu. Ele é muito exigido, ele faz função de 8, de 9, de 11, o cara é absurdo. Ele é isso aí, ele corre muito. Uma hora ele tá no meio, buscando a bola, ajudando na marcação, outra hora ele já tá lá na frente, recebendo a bola. Então, cansa. Esse é um problema tático. Por que acontece? O Botafogo ataca no 4-2-3-1. Sim. Mas quando se defende no 4-4-2, muitas vezes o Eduardo vira o segundo atacante. Daí, dependendo do tipo de jogo, por exemplo, quando o Botafogo é muito pressionado, o Eduardo volta, o Botafogo joga uma linha de 4
e uma linha de 5. E daí fica só o Tiquinho para pressionar. Então, essa situação, mas aí que tá. Essa situação me parece que é justamente uma questão tática do time, por quê? O que eu vejo? Até entrando no que o Rafa falou, o Botafogo estava sentindo muita falta de um pilar na frente da zaga. Hoje achou o Marlon Freitas. Só que calhou do Marlon Freitas subir de posição, subir de rendimento na posição de número 1 de volante, e o Tietê caiu bastante no número 2 ali. O Tietê é um jogador que, nos últimos 3 jogos, ele teve uma queda de rendimento considerável. Tanto que nesse último jogo contra o Grêmio, quando o Danilo entrou, o time se segurou muito melhor. Então, com Marlon Freitas e Danilo ali. E tu sabe que, ao meu ver, isso do Danilo, eu até ia falar isso, eu tuitei sobre isso também. O Eduardo, para mim, fez uma partida muito boa, mas para mim, no primeiro tempo, o Eduardo pecou muito no suporte de marcação. O Eduardo, quando o time se propõe a defender um pouco mais, eu acho que o Eduardo tem que morder um pouquinho mais. Eu acho que ele... É isso que eu reparo, porque assim, o Castro botava o time no 4-4-2 para marcar, e o Eduardo subia para marcar lá na frente junto com o Tiquinho. E aí o que eu vejo? Quando o Eduardo tem que voltar para marcar mais atrás, ele não tem o mesmo punch de marcação dos outros. E aí, na hora que o Botafogo, por exemplo, toma a bola, ele está muito longe do ataque. Ele não consegue ir rápido. Ele cansa. Pode ver que ele não é um... Ele cansa. Ele não é um jogador super físico, pesado, né? Ele é um cara que ele tem uma passada larga, mas ele é pesado, ele é grande. E também ainda está se recuperando fisicamente, vale lembrar, porque ele não está 100% ainda. Ele ficou muito tempo parado, né, cara? Apesar de ele estar tendo uma sequência, já é complicado. É que o Eduardo é um jogador de estilo clássico, né? O Eduardo é o que a gente antigamente chamava de camisa 10. Pode ver, ele joga cabeça de pé, jogador com a perna comprida, tem passada larga. Esses caras não são rápidos e cansam. Mas hoje, o Eduardo, quando não joga, geralmente é quando o Botafogo tem as piores atuações. Porque o Eduardo é o cara que faz a ligação. O Lucas Fernandes, para mim, era o jogador que poderia fazer isso, mas ele tá sempre machucado, né? O cara perdeu totalmente espaço, né? Perdeu. E aí eu tô esperando o Pires voltar para ver se o Pires pode jogar mais à frente. Também é uma verdade. Chamou muita atenção no primeiro tempo, cara. O Grêmio teve 3 vezes mais finalizações que a gente no primeiro tempo e no segundo tempo inverteu. O jogo acho que terminou com 22 finalizações a 15 para o Grêmio e posse de bola praticamente igual, 51 a 49. Me incomodou muito, assim, eu gostei muito do time do Grêmio, cara, não vou mentir, o time do Grêmio atacando muito bem, o time do Grêmio faz muita infiltração pelas costas, o Soares faz muito isso, passando no corredor, por isso que os laterais sofreram tanto, e me incomoda um pouco, eu vi alguns comentários do jogo, a impressão que dá, para quem não assistiu o jogo, é que, nossa, o Grêmio jogou pra caralho, amassou o Botafogo achou 2 gols. Cara, foi um jogo muito diferente disso. Até porque no primeiro tempo, vamos lembrar que a gente teve um gol anulado, a gente teve chute de fora da área, o Grêmio ficou com volume, teve chute. Mas, cara, assim, para falar a verdade, de lance assim que, caramba, deu medo, foi a super defesa do PR, que foi espetacular, e foi aquele lance do Soares, que ele deu aquela encobridinha, que o Adriel tentou tirar de cabeça e ela pegou na trave. Mas, cara, eu não achei assim, meu Deus do céu, o Botafogo sofreu, sabe? Se eu vou ver, um chute do Soares é quase no meio do campo, porque ele tentou cobrir 2 vezes o PR, né? Ele tentou a cobridinha e outra... e aquela segunda que ele tentou cobrir. E assim, Rafa, se eu analisar taticamente, o Botafogo tinha 2 defeitos. Primeiro era a marcação pelo lado esquerdo através do Hugo, que não estava bem na partida. Eu acho que o Hugo lateral ok, tem 21 anos, está evoluindo. Tem jogos que ele vai sentir como sentiu contra o Grêmio. Corrigiram com a entrada do Marçal. E o ponto 2, que vocês chamou atenção, e daí era a minha crítica individual, o Júnior Santos não pode mais ser titular. Né? Tem uns 8 jogos que ele joga mal, e aí o time leva ele para atuação. Isso. Mas ele está virando de novo um cemitério de jogada. Se olhar os 2 gols do Botafogo, quem que é o cara dos 2 gols? Segovia. Os 2 gols. Ele rouba a bola, assim, ele passa a bola. E é aquele mito de que, mas ele é muito franzino, ele não marca bem. As 2 vezes ele tomou na bola. Entendeu? Exatamente. Então, e me chama atenção... Esse é o cara para entrar e mudar a dinâmica do time ofensiva, melhorar ainda mais. Não entrar com o Diego ao longo do jogo. Eu acho que em breve ele vai tomar a posição e ser o titular. O Diego Hernandes, que eu estou ainda ansioso para ver jogar, porque eu também não consigo falar de uma pessoa que não jogou. Né? Vai falar. As substituições foram muito boas, né? Mudou totalmente. Deu certo, de novo, né? De novo deu certo. Carlos Alberto, Alberto a gente iluminado. pode entrar no Caçapa, né, Rafa? Que o Rafa tinha colocado aí. O Caçapa, eu concordo 100% com a afirmação do Rafa.
Na minha modesta opinião, o Caçapa era para ser mantido. Inclusive, o Botafogo SAF podia contratar ele para ser